Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu repórter saúde, para mais uma live. Hoje vamos ter uma live interativa. Sim, dentro aqui do nosso projeto aqui de saúde, eu estou fazendo um desafio com os meus convidados, né? Não é consulta de maneira alguma, não se trata de consulta, mas é exemplificar na forma prática alguns conceitos, né? Entendermos como que funciona esse ou aquele tipo de anamnese, de observação, como que seria uma consulta com um terapeuta que trabalha numa área, como seria uma consulta com um médico que vai utilizar determinado aparelho tecnológico, né? Então, se prepare que a partir desse momento o canal do Fernando Betete apresenta essa nova oportunidade para vocês. E eu tenho um recadinho para dar para vocês e eu gostaria que você prestasse atenção nesse recado. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. O assunto de hoje, naturopatia. Preste bem atenção e eu quero quebrar o seu pré-conceito. Se você tem ideia que um terapeuta, um naturopata, uma pessoa formada em naturopatia, vai fazer tratamento das suas doenças baseadas somente no chá da vovó, você está completamente errado. Existem vários caminhos que ajudam as pessoas a conquistar uma saúde plena. A medicina que nós conhecemos, o hospital que tem no seu bairro, a clínica médica que tem aí também na esquina da sua casa, um médico tradicional e convencional, com certeza é um caminho que pode te levar à saúde plena, à saúde integral. E a naturopatia é um desses caminhos. E nós vamos entender aqui, nessa live de hoje, a complexidade que é a naturopatia, a diversidade de ciências, de conhecimentos que englobam essa outra ciência chamada naturopatia. E até mesmo para minha pessoa que trabalho com saúde há mais de 28 anos, eu também tinha esse pré-conceito. Diminuiu bastante, zerou esse preconceito, até porque eu trabalho muito nessa questão da saúde integrativa. Porque a saúde convencional, do médico, né, do medicamento, de uma cirurgia,
dos exames através de imagem, exames de sangue, isso para a gente já é tradicional, né? Nós já nascemos nesse conhecimento. Por isso que eu estou ampliando o universo da medicina, o universo da saúde, para outros profissionais e para outras ciências. Porque o gastro, a gente já sabe o que ele faz, o ortopedista, nós já sabemos o que ele faz, o oftalmologista, nós já sabemos o que ele faz, o neurologista, nós já sabemos o que ele faz, né? Então, agora nós vamos conhecer uma outra área. E para me ajudar aqui a entender o que é naturopatia na sua complexidade, uma palavra fácil, né? Mas uma palavra complexa, porque ela engloba uma série de informações. A Luciana Fortes, e até eu fiquei sabendo aqui agora, essa moça, ela veio da informática. Eu acho que deu lá um burnout nela, ela falou, chega, não aguento mais ficar computador dando pau, né? Que a gente fala, o computador deu pau, né? Ela mudou completamente a área dela, né? Então, a Luciana, ela é PhD em naturopatia, ela é mestre em inteligência artificial. Olha só o nível da nossa convidada aqui, né? Iridóloga, microscopista de campo claro e escuro, consteladora sistêmica familiar, terapeuta neural, tem que ter a cola, senão não dá. Pós-graduanda em adequação nutricional e manutenção da homeostase pela Uningá, com o Dr. Lair Ribeiro, né? O nosso mestre aí. Trabalhei com o Dr. Lair Ribeiro durante 10 anos na área de comunicação e saúde e atua na área de terapias integrativas com ênfase em tratamentos naturais, biorressonância, né? Para quem pensa que biorressonância é coisa de espiritismo, está totalmente enganado, né? Então, vamos ver se nós teremos tempo para abordar esse assunto aqui. Biomagnetismo, alimentação saudável e metamedicina. Tá bom, chega por hoje, senão o programa vai ser falado aqui só do currículo da Luciana Fortes. Luciana, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, aqui do canal do Fernando Betete. E a primeira pergunta que eu faço para você, são duas perguntas, na verdade, né? Sim. E tudo muito rápido, porque a gente sabe que a gente vai falar um monte de coisa, então a gente tem que aproveitar esse tempo ao máximo aí, né? Claro. A Luciana Fortes, nós temos duas, né? Uma antes de procurar esse caminho da naturopatia, então eu queria um breve resumo do que você era antes de ser naturopata, né? Por que você escolheu esse caminho aí da saúde e por que entre tantas ciências da saúde, você escolheu naturopatia e o que é naturopatia? Ai, que bom, Fernando. Muito prazer, viu? Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com você, né? Eu acompanho o seu trabalho também. Esse tempo que você esteve aí com o Laí Ribeiro, eu vi várias entrevistas, então para mim é uma honra muito grande estar aqui com você hoje. E Legal. com essa plateia, estou vendo assim que já tem um pessoal aí movimentando no YouTube, né? Muito legal. A participação de todos, né? Feliz com isso. Então, assim, a carreira, Fernando, começou, na verdade, com administração de empresas, né? Fiz a graduação em administração, depois análise de sistemas, entrei no mestrado de ciência da computação, fiz inteligência artificial, e aí eu comecei a trabalhar com organismos vivos, né? Então, eu comecei a trabalhar fazendo experiências em ambientes marinhos, né? Eu morava em São Luís do Maranhão, que é uma ilha linda, diga-se de passagem, né? E lá, durante esse trabalho com organismos vivos, eu estudava uma enzima importantíssima, né, a glutationa, especificamente a S-transferase, na verdade, um detoxificante por natureza, né, celular, importantíssimo. E aí eu estudava isso em organismos aquáticos. E comecei a pensar, bom, essa mesma glutationa, ela deve ter uma função muito especial em organismos vivos. E aí comecei a entrar dentro desse tema dessas pesquisas, né? Comecei a fazer, por exemplo, observar essa questão da importância do intestino, das limpezas hepáticas, etc. E comecei com a biorressonância, né? Então, a minha entrada, o meu pezinho aí na medicina integrativa e na medicina natural foi com a biorressonância. Na época, Fernando, trabalhando aí com a biorressonância, o que foi que eu notei? É que existia um casamento perfeito
entre a minha área, né, na área na inteligência artificial, sistemas da informação e a medicina integrativa. Porque se você observar bem, existe equipamento para tudo, os próprios equipamentos de biorressonância, né, os equipamentos que a gente utiliza hoje, por exemplo, o Metatron da vida, que é um equipamento que faz toda uma análise do corpo, dos sistemas, faz uma avaliação das frequências de parasitas e combina se aquele organismo que está sendo avaliado tem a presença desses parasitas. Então, eu percebi que existia, na verdade, uma combinação perfeita. Existia, como eu digo, um fio de ouro que estava ligando todos os meus passos, me conduzindo para a medicina integrativa. E hoje estou eu aqui nesta área, né, trabalhando. Hoje, uma das minhas principais atuações, especificamente dentro da naturopatia, é também ensinando. Então, eu sou professora do curso de naturopatia e faço isso com o maior prazer, porque, por exemplo, quando eu pego uma disciplina como a iridologia, riquíssima em detalhes, permitindo fazer uma avaliação perfeita, orgânica e emocional, né, e comportamental. E com isso, eu observo o sinal na íris do paciente, né, do meu interagente, e começo a conversar com ele para saber quais foram os sinais, quais foram as causas que levaram àquela situação que ele está. Então, ele não precisa me dizer nada, ele não precisa me contar nada, né? Eu achei interessante você começar a falar, por exemplo, dos diferentes métodos de anamnese que as diferentes medicinas utilizam, né? Então, eu, por exemplo, na iridologia, eu não preciso fazer antes todo um questionário com o meu paciente, não, eu olho para a íris dele e em cima daqueles achados da íris eu faço algumas perguntas e aí aprofundo a anamnese. Então, lá, por exemplo, uma das disciplinas que eu trabalho também é a microscopia de campo claro e escuro, que hoje, viu, Fernando, está sendo um negócio, uma ferramenta importantíssima, principalmente dentro desse cenário pandêmico, né, da pandemia, tem sido uma ferramenta primordial para a avaliação do sangue vivo, né, da presença do cansaço, da fadiga, né, da presença de patógenos, de toxinas no sangue, enfim. Então, assim, a Luciana antes e a Luciana depois é uma Luciana Una que utiliza ambos, né, os recursos de antes, né, antes de ser a naturopata que eu sou hoje e hoje sendo a naturopata que sou. Tá. Bom, uma das coisas, já que nós estamos falando aqui um pouquinho de profissão, né, Sim. despertar esse interesse na profissão, você como trabalhou muito tempo na área da informática, da tecnologia da informação, eu tenho certeza que o salário nessa área é um bom salário e as pessoas que estão nessa área são muito disputadas, né? Os bons profissionais, logicamente, né? Sim. E, então, se você estava numa posição confortável, né, em termos de profissão e de uma disputa e um bom salário, a naturopatia hoje, ela consegue, o terapeuta, o naturopata, ela consegue também ter um bom rendimento e também uma boa visibilidade perante a população, que isso também acaba sendo um fator muito importante quando a pessoa vai escolher a sua profissão. É uma profissão que é valorizada, né? Todas são valorizadas, né? Mas você sabe o que eu quero te dizer, né? Porque a naturopatia ela está pouco a pouco conquistando o seu espaço. E uma profissão que não que ela seja nova, muito pelo contrário, mas sempre é uma profissão nova no sentido de poucos profissionais, um campo a ser desbravado, né? Isso. Eu acho interessante essa abordagem que você faz, né? Tipo, porque tem muita gente hoje, grande parte dos alunos que eu observo, eles são alunos justamente nesse mesmo processo que eu passei, de migração de profissão. Então, dentro desse processo de migração, uma das coisas que a gente observa muito, viu, Fernando, é que quem entra na naturopatia entra muito menos pelos rendimentos que isso possa trazer, mas muito mais por paixão mesmo, por um encantamento, uma sensação de propósito. Então, a pessoa que entra com um sentimento de que pode fazer algo para permitir que outras pessoas também tenham uma vida mais saudável. Até para promover a autocura? Sim, e especialmente para isso. A grande maioria, o público mais. O que predomina, né, nos cursos de naturopatia são pessoas que vêm para cuidar de si, da sua família, né? Primeiro isso. Mas acontece isso mostra, então, que não tem tantos profissionais, né? Mostra que não tem... A pessoa não quer seguir aquele caminho do tratamento convencional, vai procurar uma outra alternativa, não encontra profissionais
capacitados, gabaritados. Então, peraí, eu vou Aí fazer ela esse vai se curso e eu mesmo vou me capacitar. curar. Isso, Interessante, né? exatamente. É um raciocínio perfeito. E dentro disso, especialmente agora nesse momento que a gente nós estamos vendo, viu, Fernando? Nós estamos presenciando, vivenciando um momento de disrupção dentro da medicina, onde a gente, de fato, começa a perceber que existe esse crescimento, essa ascendência da preferência pelos tratamentos naturais do que pelos tratamentos alopáticos, principalmente em relação ao que a gente está vendo hoje. Então, dentro nesse contexto, nesse cenário, a naturopatia, sim, ela é um caminho que pode dar trazer um sucesso financeiro para a pessoa que entra, né? Porque paciente, nós teremos principalmente agora, muitos mais que estão procurando, que estão saindo dessa linha mais convencional, que funciona, tem todos os seus méritos, mas hoje o que as pessoas estão buscando? Elas estão buscando se curar sem causar outros efeitos deletérios, porque o que acontece normalmente é isso, um remédio que cura um mal e provoca um outro. E na naturopatia, o que a gente vai fazer? O foco é sempre na saúde, né? Então, não é um foco na doença, no sintoma, no sinal que a pessoa está observando, mas na saúde. Então, ele vai na causa, corrige a causa, e isso traz uma saúde como um todo para a pessoa. Então, tanto para a autocura, né, para o uso da própria pessoa, quanto para os interagentes dela, a naturopatia é um caminho excelente, profissional e de propósito, viu, Fernando? Eu acho que isso é algo que deve ser destacado, porque as pessoas elas estão ali dispostas a auxiliar outras pessoas. E isso faz parte de missão de vida, né? Com certeza você tem essa missão de vida. E eu vou fazer até uma referência especial a partir de agora. Eu não vou chamá-la mais de Luciana Fortes, vou chamá-la de doutora Luciana Fortes, porque ela realmente tem o doutorado, né? Então, isso. Vamos lá. Doutora Luciana, vamos começar a nossa aula. E repito mais uma vez, a gente está com o nosso tempo contado. Pessoal, então prestem bastante atenção aqui na aula da doutora Luciana Fortes sobre o que é naturopatia. E daqui a pouquinho, já a parte prática dessa entrevista. Quem participou da live anterior e mandou aqui a fotografia da Iris, nós já chamamos a sua atenção, fique ligadinho que daqui a pouco ela já vai dar aí as primeiras informações a respeito das fotografias que recebemos. Quer compartilhar a tela aí, doutora Luciana? Vamos lá. Deixa eu ver. Sou eu, né? Isso, estava com você. Mas é isso. Então, a ideia, gente, olha só, é uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que é preciso criar raízes antes de se ter galhos, então a gente tem que escolher o solo certo para crescer. Então, isso daí já mostra a importância de nós termos, por exemplo, bases mais profundas, né? De nós termos um conhecimento das causas, né? Das enfermidades que sejam, né? Então, dentro disso, o que a naturopatia ela busca, né? Então, a naturopatia ela está buscando ali uma visão mais ampla e integradora da saúde das pessoas, né? Então, e quando a gente fala de saúde, não é só aquele conceito também, né, de que você está olhando para o organismo da pessoa, observando as alterações, mas não, a gente está buscando aí uma saúde física, emocional, espiritual, um bem-estar geral das pessoas. Então, a ideia é que a gente compreenda não só a causa das enfermidades, mas o que é que pode gerar saúde, quais são os mecanismos. E aí a naturopatia tem diferentes temas que fazem essa integração. Por exemplo, nós temos a geoterapia, a dietoterapia. Então, assim, nós temos um conjunto de temas. Isso aqui é só exemplificativo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a iridologia, que é uma das disciplinas, por exemplo, que eu trabalho, o mineralograma, uma disciplina que eu trabalho também, ortomolecular, a medicina tradicional chinesa, são muitas coisas, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a geoterapia aí trabalha, por exemplo, mostrando quais são as propriedades estruturais da Terra como elemento terapêutico. A iridologia vai mostrar dentro dessa anatomia da íris, né, lesões, lacunas, raios solares, e dentro disso mostrar como é que a terapia funciona, né, como é que você identifica dentro desses sinais aqui, por exemplo, essa íris que você está vendo aqui, ela tem uma região que é de uma cor, o restante da íris é uma outra cor, isso tudo tem um significado.
A dietoterapia, então, como alternativa, o alimento como remédio, né? Como dizia Hipócrates, né, Fernando? Né, Hipócrates Sim. dizia, faze do teu remédio, teu alimento, do teu alimento, teu remédio. Então, a dietoterapia é uma disciplina que busca isso. A ozonioterapia, mostrando um fortalecimento do sistema imunológico, a modulação, a fitoterapia, que aí entra também aquilo que o Fernando Betete falou logo no começo, que as pessoas têm uma ideia, né, Fernando, de que fitoterapia, de que naturopatia, de que medicina natural é baseada unicamente nos chás. E aí você até usou uma expressão legal, né, do chazinho da vovó. Então, não é somente isso. Isso também é importante, porque envolve todo um carinho, né, etc., das pessoas que trabalham, mas a fitoterapia é algo riquíssimo, científico, com monografias, com toda uma enciclopédia, enfim. A microscopia de campo claro e escuro, né, essa é uma disciplina que eu trabalho, eu gosto demais, sabe, Fernando? É uma disciplina que eu, às vezes, faço, quando eu tenho oportunidade, eu faço também aulas práticas, né, aulas mais demonstrativas para a pessoa ver na prática como é que monta, desmonta o microscópio, etc., como é que a pessoa entende o mecanismo dos radicais livres, a microbiologia, os patógenos. Aí tem vários outros temas, como a anatomia humana, a fisioanatomia, né, humana e energética. A gente entra dentro de temas como a biologia molecular, a patologia humana, né, que é um dos itens importantíssimos também para você entender as doenças psicossomáticas. A biofísica quântica também, a antroposofia. Hoje, a antroposofia, Fernando, tem ocupado um espaço maravilhoso também dentro das terapias naturais, né? Então, assim, Bastante. é o que diz aqui, é o que normalmente a gente postula dentro de um curso de naturopatia. A gente quer diminuir esse abismo que separa a fé da ciência, né? Então, as terapias físicas corporais, então, por exemplo, lá em medicina tradicional chinesa, a gente vê, por exemplo, Qigong, Tai Chi, mas mais do que isso também, as danças circulares, a biodança, a musicoterapia, enfim. A terapia floral, com os florais de Bach, florais de Saint-Germain, né, florais de Minas, enfim, isso tudo são técnicas que a gente trabalha dentro da naturopatia. Radiestesia também, que é maravilhoso, porque você começa a entender também os tipos de energia. A gente está o tempo todo, Fernando, ligado a tantas fontes de energia que a gente não se dá conta, né? E a gente, às vezes, também não se prepara para, de algum modo, fazer uma neutralização desses campos, né, eletromagnéticos nocivos. A radiestesia mostra como aplica isso na saúde. A aromaterapia, então, o poder dos óleos essenciais, não só dos óleos essenciais, né, mas também de outras, né, de outros recursos dentro da naturopatia para utilizar isso como uma fonte de cura também, né? Os processos químicos, como é que o olfato age nisso tudo. Então, existem aulas maravilhosas dentro desse tema, que a pessoa às vezes acha que é só o óleo essencial, por exemplo. Não, tem muito mais coisa, né? Tem o sistema imunológico da planta, como é que age no sistema imunológico humano, enfim. Neurociências também, então você entender como é que essa perspectiva de complexidade do nosso organismo, ela se resolve de uma maneira mais simples, né? Fazer uma reprogramação, mentalização, meditação, mostrar, inclusive, nós temos visto, por exemplo, em biologia da crença, né, em documentários como O Segredo, em O Poder do Agora, livros como esses e profissionais que trabalham muito nessa questão da meditação, da visualização, da concentração como ferramenta de cura também, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, aí já existe uma série de outras disciplinas, né? Como moxa, acupuntura, aurículo, FT, ventosa, são vários, né? O uso da laser terapia, né, infravermelho também, cicatrização de feridas, estética, inclusive hoje laser terapia é muito utilizado para esportistas, né, para estética, enfim. E aí, dentro disso tudo, entra esse aspecto que você me perguntou logo no começo. Como é que eu faço disso uma ferramenta para manter a vida também? Porque nós também precisamos, né, desse suporte físico, material, para que a gente possa também continuar com a nossa tarefa. Então, dentro de naturopatia nos cursos, normalmente se trabalha também essa questão de como é que se empreende sendo naturopata, né? Então, mostra, por exemplo, algumas estratégias de marketing, de como é que você faz a liderança de equipes, como é que você, por exemplo, monta uma clínica, enfim.
E aí, a minha ideia, dentro dessa conversa, das fotos que você mandou, né, para a gente poder trabalhar aqui um pouco na prática, como é que uma das disciplinas, iridologia é só uma das disciplinas, né, mas como é que a gente trabalha a iridologia dentro dessa disciplina de naturopatia? Então, se você me permitir, eu já começo, já entro nesse tema e a gente já faz análise, pode ser assim? Antes da doutora Luciana Fortes entrar aqui na parte da iridologia, eu gostaria de já começar a responder algumas perguntas aqui da nossa audiência, que está aumentando bastante aqui. Realmente, você viu aí, ó, a primeira parte da entrevista, a complexidade e a quantidade de ciências, né? Porque cada tópico desse é uma ciência, né? Que tem esse conhecimento em termos da naturopatia. Então, o chá da vovó está bilhões de anos-luz da naturopatia. Então, é uma ciência extremamente complexa. As pessoas estão perguntando aqui, muitas, inclusive, estão fazendo curso de naturopatia, muitas pessoas já querem saber onde oferece o curso de naturopatia, muitos já querem saber em que local, em que instituição a doutora Luciana Fortes ministra as suas aulas, tá? Então, para a gente ser bem objetivo aqui, eu até vou colocar aqui para ficar um pouquinho mais fácil para a nossa audiência. Olha, então, a indústria da saúde Brasil.com.br, Brasil com Z, é uma instituição séria, de credibilidade, que ministra o curso de naturopatia, entre outros. E o melhor dessa notícia é que pode ser feito através de ensino à distância. De norte a sul, leste a oeste do Brasil, você pode fazer o curso aí de naturopatia pela indústria da saúde Brasil com Z.com.br. E a doutora Luciana Fortes, que ela tem doutorado, né? E ela conhece uma série de disciplinas, né? Que ela atua, inclusive na sua clínica, no seu consultório. Ela migrou da tecnologia da informação, da inteligência artificial, para uma área das ciências da saúde, né? Olha só que interessante aí. E depois aí de ter completado seus 20 anos, né? Então ela tem uma cara de moça novinha, mas olha só o que é a determinação e o desejo de mudar o rumo da sua vida. Então, respondendo aqui a pergunta da nossa audiência, fica aí o telefone aqui no rodapé da tela, se você quiser mais informações, ligue agora. E olha, não tem idade, não tem distância, tá? A doutora Luciana era uma profissional competentíssima na área de tecnologia da informação, e cerca de 7, 8 anos ela conseguiu toda essa titulação. Então, isso é determinação, isso é foco, isso é comprometimento, somado ao quê? A condição da instituição. Porque se você tem uma instituição séria, se você tem uma instituição que lhe dá condições de você aprender, aí pronto, né? Está resolvido o problema. Então, não perca tempo. E uma coisa que a gente observou aqui, temos poucos profissionais na área de naturopatia. É um curso superior, é um curso de pós-graduação, é uma formação reconhecida. Então, tudo que você precisa para se estabelecer comercialmente, a naturopatia vai te dar. Isso é muito importante. E você pode, sim, ter uma boa receita. Só vai depender única e exclusivamente de você. E se você não encontra profissional, o que foi alertado aqui é o quê? Muitas pessoas fazem esse curso com o objetivo de promover a autocura. Então, por exemplo, iridologia, que ela vai entrar agora nesse assunto aqui. Então, se eu tirar a foto aqui da minha íris, né, e eu já tenho esse curso, ou estou estudando esse curso, então eu já vou conhecer o meu organismo, conhecer o meu corpo, e conhecendo o meu organismo, conhecendo o meu corpo, eu vou entender o que está errado e vou promover a minha autocura. Então, de repente, você nem quer, mas eu não quero abrir um consultório, eu não quero abrir uma clínica. Perfeito. Mas você quer ter saúde, não é verdade? Doutora Luciana, agora sim, a segunda parte aqui da nossa live, iridologia. O que nós podemos entender dessa ciência?
Legal. Sabe, Fernando, que uma das coisas que eu acho mais maravilhosas dentro dessa área, assim, sendo professora também, né? Você, por exemplo, sendo comunicador, é essa interação que existem com as pessoas, né? Eu vejo aqui dentro do chat também algumas pessoas dizendo, eu sou da área de geoterapia, eu tinha miopia, tem uma pessoa que acabou de comentar aqui, eu tinha miopia, hoje eu não tenho mais, só com os tratamentos naturais, né? Então, gente perguntando, e água solarizada, funciona, faz bem, não faz bem? Faz bem, inclusive, né? Então, eu acho muito legal que você tem uma plateia que super engajada, né? Ó, a Cássia que falou, né? A Cássia Sani disse que tinha miopia, não tem mais, e ela se tratou com geoterapia, né? Possivelmente, que ela disse que trabalhava com isso. Então, tem muita coisa, muitos depoimentos bonitos que a gente colhe durante as aulas, porque a gente coloca, trabalha uma determinada disciplina, e como vocês viram, viu, pessoal, assim, é um negócio muito amplo. Então, às vezes, a gente está numa disciplina agora de iridologia e, de repente, surge uma pergunta que é lá da terapia ortomolecular, e a gente compartilha, né? E a gente integra, porque o objetivo não é fazer disso algo atômico, não tem nada separado no mundo, nós não estamos separados de nada, assim como o conhecimento não está separado de nada. Então, a iridologia, assim como outras disciplinas, ela se integra perfeitamente com as outras. Então, as perguntas que vocês fazem, os depoimentos que vocês trabalham, que vocês dão aqui para a gente, eles contribuem muito, inclusive, para o desenrolar da nossa conversa, né? Com Bom, mas certeza. aqui começa, né? Muito legal. Só para concluir aqui, tem muita gente, Claro. parece que é de fora do Brasil, inclusive. Pessoal, aqui no Sim. rodapé tem o WhatsApp, tem o site da Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. É só você entrar em contato. Está tudo fácil aí. Há alguns cliques e você já se conecta lá com o pessoal. Mas vamos aqui com a doutora Luciana entender, então, o que é iridologia, porque as pessoas que participaram e enviaram as fotos, é o que nós vamos mostrar aqui agora, como é que funciona esse processo da Devem iridologia. estar, inclusive, presentes, né? Esperando aí, né, Fernando? Com Bom, certeza. então, assim, a naturopatia, primeiro, assim, isso aqui não é uma aula de iridologia, mas para que vocês possam compreender um pouco acerca disso, né? A iridologia, ela mostra um conhecimento do ser humano de maneira integral através do estudo da íris. Não só uma constituição orgânica, mas também aspectos psíquicos, comportamentais, enfim. Então, a ideia da iridologia é buscar a causa da doença e usar técnicas naturais, não invasivas, para fazer a correção desse fluxo vital da pessoa, né? Então, recuperando o sistema físico dele, né, mental, emocional, e tratar, eliminar a doença desde sua origem para promover cada vez mais saúde. Então, a íris é uma extensão do cérebro, né? A íris, essa parte clara, colorida do olho, né? Dentro da esclera ali, ela é dotada de vários terminais nervosos, e esses terminais nervosos se conectam com os pares cranianos, né? Presentes aqui no nosso cérebro, e aí, por meio dessa conexão, ela faz um vínculo, ela tem um vínculo com todos os órgãos e os tecidos do corpo pelo tálamo óptico, né? Então, nós temos aqui o olho, nós temos aqui a conexão do olho através do gânglio ciliar, a partir do gânglio ciliar nós temos a conexão com pares cranianos, e a partir dos pares cranianos nós temos todo um vínculo com o corpo inteiro. Então, aqui nós temos um esqueminha, por exemplo, você entender? Eu costumo mostrar isso, sabe, Fernando, pelo seguinte, porque algumas pessoas chegam e dizem assim, não, isso aqui é muito esotérico. Eu falei assim, não, é científico, existe uma ligação, o olho é um microsistema completo, então ele tem uma conexão, então aqui só para dar um exemplo, o olho conectado no gânglio ciliar, que é conectado aqui nos plexos carotídeos, eu tenho informação do coração. O gânglio ciliar conectado aqui com outras áreas cerebrais, centros cerebrais, eu tenho informação de todo o sistema nervoso autônomo, aí tenho conexão, informação a respeito das vísceras, estômago, intestino, pâncreas, etc. Então, pessoal, a conexão que existe do olho com o corpo inteiro, ela é real, ela é científica, né? Ela existe. Então, a gente utiliza um mapa, né, iridológico, para identificar as diferentes áreas. Então, assim, quando a gente fala de migração, Se sabe, puder Fernando? dar um zoom aí na tela para a pessoa, né, que tiver uma tela Vou menor. mostrar.
Então, Isso. quando a gente fala, por exemplo, de migração, como foi que eu resolvi trabalhar? Eu peguei, inclusive, todo esse mapeamento, criei um sistema, então eu pego a fotografia do olho, jogo lá no meu sistema, coloco o mapa por cima e eu sei exatamente onde é que estão as alterações. Eu preciso ter, naturalmente, um fundamento para entender o que é uma psoro, o que é uma mancha, o que isso provoca, mas o sistema faz isso para mim. Então, é mais uma vez, viu, Fernanda, a gente vê essa integração de conhecimento. Eu era de uma área, as pessoas às vezes até dizem, nossa, Luciana, você migrou de uma área que não tem nada a ver. Eu digo, não, muito pelo contrário. A ciência da computação, a programação de computadores, o uso dessas informações de maneira inteligente, elas contribuem muito com a nova medicina, né? A medicina do futuro, que já é a medicina do presente. Então, por exemplo, aqui na parte superior da íris, né, quando a gente tira a fotografia, eu até pedi para o Fernando que orientasse que quando fizesse a foto, eu precisava dessa área bem visível, porque é áreas sensíveis, né? São áreas sensíveis. Eu vejo, por exemplo, informação do cérebro, tanto a questão fisiológica quanto a questão psicológica, da fala, da vitalidade, da mente inata, e daí por diante, as outras áreas todas, né? Então, eu tenho área de estômago, a área de intestinos, a área, por exemplo, musculares e áreas também esqueléticas, como aqui, por exemplo, as costelas, né, a mão, o braço, enfim. Então, a gente usa um mapinha, né, para saber qual é aquela região, né, dentro de uma alteração orgânica, por exemplo, dentro do meu achado. Então, eu vou buscar, por exemplo, alterações de cores, alteração, por exemplo, vou focar aqui para vocês terem uma noção. Então, essa íris, por exemplo, eu percebo claramente que existe uma divisão aqui, como se fosse o centro de uma flor, vocês percebem? Ó? Tem claramente uma divisão dessa região. Essa outra íris aqui, por exemplo, se você observar, eu já não tenho essa delimitação muito clara, e isso tudo representa alguma coisa dentro da análise iridológica. Então, se você observar aqui, por exemplo, existem pupilas que estão mais dilatadas, né? Existem pupilas que estão menos dilatadas, e isso tudo tem significado. Então, é isso que a gente busca no exame iridológico. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui o estômago e a capacidade de absorção do organismo. Observem duas íris aqui, de exemplo. Então, eu tenho essa primeira íris, eu vou colocar no outro slide, é a mesma imagem, só que com um zoom, tá? Tá. Observem que ao redor da pupila aqui, eu não tenho nada, não tenho uma borda, diferente dessa aqui. Veja que é muito clara essa borda, vocês percebem? Essa borda é claríssima. Isso mostra que a pessoa que tem esta íris aqui, ela tem uma capacidade de absorção excelente, ela tem o alimento que ela consome, ela consegue reservar energias a partir desse alimento, os nutrientes eles são bem absorvidos, diferente dessa aqui. Então, esse é um aspecto que a gente avalia no caso do estômago em específico. A banda do sistema nervoso autônomo, vamos ver duas imagens. Vejam essa imagem, veja que essa imagem aqui, eu tenho até a próxima, ela tem um destaquezinho. Veja que essa imagem você tem como se fosse um fiozinho que vai criando uma borda aqui ao redor da pupila. Né? Esse Sim. aqui a gente vê que não tem nada, não tem borda nenhuma. Isso mostra uma fraqueza também da pessoa em termos de nutrição, em termos de nutriente, e mostra também que uma pessoa que não tem essa linha, essa borda, ela pode ter problemas como uma hiperpermeabilidade intestinal, ela pode ter uma disbiose intestinal. Então, esses são elementos primordiais na nossa análise. A presença de tóxicos, por exemplo. Observe essa íris e essa aqui. Veja que essa íris tem uma variedade de cores. Olha, eu tenho aqui uma manchinha mais escura. Deixa eu ver se ela está aqui mais ampliada. Então, eu tenho uma mancha mais escura aqui. Eu tenho, por exemplo, uma mancha como se fosse poeira aqui em cima. Essa aqui é uma íris que, no final das contas, ela é uma íris verde, tá vendo? Ela é esverdeada, mas eu tenho muitos focos de amarelo, né, de avermelhado, de preto, diferente dessa íris. Essa outra íris, a gente vê que ela tem uma tonalidade, ela é um pouco mais uniforme, apesar da gente notar pontos como se fossem pontos de poeira também, que mostra a presença de tóxicos no organismo.
Uma outra avaliação que a gente faz importantíssima e talvez toda a abordagem que eu mais adoto em consultório, Fernando, é a do intestino, por conta desse eixo intestino-cérebro, né, por conta dessa importância de você cuidar do terreno biológico. Então, a gente observa, eu quero que vocês prestem atenção em um detalhe, uma diferença fundamental entre essas duas íris. Veja o tamanho desse fiozinho que eu comentei para vocês, a banda do sistema nervoso autônomo. Veja que ela tem uma distância daqui para cá, ó. Ela tem uma é mais ou menos regular, né? A distância daqui para cá, a distância daqui para cá. Agora vejam que esse aqui, ela já tem uma borda. Olha, eu estou passando meu mouse aqui, não sei se vocês conseguem compreender, observar bem, mas olha, ela tem, por exemplo, ela passa por aqui, a borda, depois ela fica bem mais fina nessa região. Então, isso mostra que o intestino tem regiões de alargamento e regiões de obstrução. Então, uma pessoa com uma imagem que tem uma íris desse modo, primeiro, é uma pessoa muito emocional. Então, uma pessoa que a gente vê com as pétalas, né? A gente fala assim, é um tipo flor. Então, ela é uma pessoa muito emocional, que reage emocionalmente a tudo. E é uma pessoa com o intestino inflamado. Né? Então, a gente avalia isso. Aí eu entro nos exemplos, que foram aqueles que vocês mandaram para o Fernando Betete, para a gente poder fazer justamente a avaliação, principalmente desses dois itens que eu considero alguns dos mais importantes. Três, na verdade, né? O estômago com a presença das toxinas e a banda do sistema nervoso autônomo e os intestinos. Posso começar aí, Fernando? Você quer falar alguma coisa antes? Deixa eu só dar um recadinho aqui. Então, pessoal, vocês que assistiram o vídeo, entra aqui no canal do Fernando Betete, tem lá um vídeo que eu estou pedindo as fotografias para essa live de hoje, que agora sim a gente vai ter, na prática, uma avaliação superficial. Isso aqui não é uma consulta, eu quero deixar bem claro, entendeu? É apenas para ela reforçar agora os conceitos que ela passou nessa breve aula teórica, colocando com exemplos práticos e aí fazendo uma gentileza para os membros do canal do Fernando Betete, que enviaram as suas fotografias bem tiradas. Recebemos outras fotografias com o olho metade fechado, né? A gente deu a orientação lá, então o pessoal não conseguiu tirar foto, o celular não estava regulado, então tivemos alguns problemas aí nessa parte. Então nós selecionamos 3 fotografias para que a gente pudesse ter essa avaliação agora da doutora Luciana, tá certo? Pessoal, só aproveitando esse momento que a gente está aqui, eu gostaria de fazer aquele recadinho básico, né? O canal do Fernando Betete, em virtude da censura promovida pelo Google, pelo YouTube, nós estamos desmonetizados. Então, se você gosta do canal do Fernando Betete, está aqui o meu Pix, é o meu e-mail particular. Então, se você quer falar com o Fernando Betete, se você quer mandar uma sugestão de pauta, esse é meu e-mail, fernandobetete@gmail.com. E se você quer que o canal se mantenha no ar, faça a sua doação voluntária. Qualquer valor será bem-vindo. Agora sim, vamos voltar aqui para a aula com a doutora Luciana, e o tema é iridologia, e são exemplos aqui das pessoas que enviaram as fotos para nós. Vamos lá, doutora Luciana. Exato. Então, esse aqui é o exemplo de um paciente masculino de 31 anos, né, um paciente que, essa foto também, ela cortou um pedacinho aqui embaixo, então tem aspectos que a gente não consegue avaliar muito bem, mas esse paciente, o primeiro detalhe muito importante, a pupila dele está muito dilatada, mostra o quê? Um paciente que dorme e quando ele acorda, já acorda muito, muito cansado. Então, é um paciente que às vezes não consegue ter aquele sono reparador. Né? É um paciente com problemas intestinais, então veja, vou ampliar aqui para vocês observarem. Lembram daquela parte, daquela bordinha que separa uma parte da íris do restante? Não, nós não temos essa borda aqui, isso mostra que esse paciente tem problemas intestinais. Outra coisa interessante nesse paciente, ó, vejam nessa íris aqui, que é uma íris que está bem mais evidente. Vocês conseguem perceber aqui que nós temos a borda, né, o anel de absorção? É bem visível, né? Significa dizer que ele assimila, de certo modo, bem esses alimentos. O intestino dele é que não está, de algum modo, funcionando adequadamente, né? A parte do intestino delgado, muito possivelmente, funciona, porque ali ele está conseguindo fazer a absorção dos nutrientes, mas o intestino grosso dele não está eliminando. Tanto que ele tem uma íris, que é uma íris castanha, uma íris que a gente chama de hematógena, né? Uma íris avermelhada,
mas ele tem muitos pontos escuros. Então, vejam esses pontos escuros aqui sobre a cabeça, né? Aqui na região de cabeça, né? Essa parte de cima é região de cabeça. Uma íris muito escura nessa região mostra uma abundância de toxinas intestinais, mostra também, por exemplo, essa pessoa ela tem algumas questões sexuais para serem resolvidas também. É importante notar isso, porque muitas vezes são as próprias toxinas intestinais ali. Esse sinal, essa psora muito grande, vocês veem que é um canal direto que sai ali do intestino e vai direto para o cérebro. Então, é uma pessoa que pode ter um grau de desânimo crescente, pode ter falha de memória. Não, então, é uma pessoa que vai, por exemplo, ter, inclusive, por conta da proximidade com essa região aqui, se a gente fosse ver um relógio analógico, Fernando, isso aqui estaria próximo de 12:30, 1 hora da tarde, né? Essa região. Então, quanto mais próximo dessa região, mais entra na parte de equilíbrio da pessoa, sabe? Aquela pessoa que fica perguntando, por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu faço, porque eu sou do jeito que sou, enfim. Esse paciente também, ele tem o que a gente chama de anéis, né, anéis de constrição, anéis de liberdade, isso restringe a liberdade da pessoa. Muito possivelmente uma pessoa que teve algum problema de obesidade em algum momento, ela ficou com uma fraqueza muscular, teve estrias no corpo, né, ficou com um resultado de estrias no corpo, e uma pessoa cansada. O JG, que é um rapaz de 31 anos, é uma pessoa que eu diria que hoje o ponto primordial é cansaço e intestino. O segundo exemplo é um exemplo de uma mulher, né? A IPA, ela tem 59 anos, ela mandou essa íris para a gente, e olha que interessante, eu achei muito interessante, Fernanda, essa íris, justamente por conta de um sinal numa das áreas mais importantes, que é a área do intestino. Né? Então, nós temos aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber com clareza, mas nós temos uma manchinha sobre o cólon descendente, que é essa porção, quase a porçãozinha final ali do intestino. Essa pessoa aqui, ela pode ter muitos pacotes intestinais, né? Ela pode ter dificuldade de ir ao banheiro, ela tem algum tipo de problema intestinal. E aí, eu diria que o nível de severidade dela já é assim, um grau alto. Por quê? Porque ela também não tem aquela separaçãozinha de uma região para outra, mostrando que ela também tem hiperpermeabilidade intestinal. E um detalhe importante dessa íris, dessa mulher, né, é que ela tem, se vocês repararem, eu vou mostrar a diferença de um para outro, mas vocês reparam que tem umas fissuras, como se fossem uns anéis, que circundam, olha, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 anéis consecutivos aqui, ó, como se fossem fissuras, marcas no corpo. Essa aqui possivelmente também passou por um processo de engorda e emagrece, ficou com algumas estrias, muito possivelmente teve problema muscular, e aí destaque também para os braços, né? Ela deve ter um certo cansaço aí nos braços. Essa pessoa também pode ter questões circulatórias, né? Então, esses sinais aqui, eles mostram também essa questão circulatória, e veja a diferença deste sinal, né? Desta abertura aqui, para este sinal anterior, né? Veja que é bem claro, bem evidente esse sinal. Né? É mais iluminado também, não só por conta da cor da íris, mas por conta de eventos mais recentes. Então, eu diria que essa questão muscular, as estrias ou coisas dessa natureza, tem uma idade maior no caso dessa íris aqui. Vejam que existe uma alteração no tamanho da pupila. Essa aqui é a pupila direita, nós temos uma pupila que também está dilatada, mas a esquerda está muito mais dilatada do que a direita. Então, isso mostra uma questão relacionada também às pessoas do sexo feminino na vida da nossa pessoa que está sendo avaliada aqui, da IPA. Né? Então, ela tem uma pupila que ela talvez como mulher também tenha questões, né, para serem resolvidas, né? Então, mas também com as pessoas da vida dela, né? As mulheres da vida dela, mães, avós, filhas, etc. Temos um outro exemplo que é bem interessante, que é também de uma mulher, a LA.
ela tem 30 anos, é uma mulher, né? Veja a diferença, gente. Olha, é muito perceptível a diferença quando a gente observa um anel de absorção. Tá vendo que ele tem o anel de absorção, não, desculpem. A banda do sistema nervoso autônomo, ela tem bem claramente, tanto em uma íris quanto em outra. Olha a diferença da outra. Essa aqui a gente vê um pedacinho só aqui, né? Então, essa paciente tem mais problema intestinal do que essa segunda. Essa segunda aqui, que a gente vê, ela também tem alguma coisa, por quê? Se a gente observar, essa banda do sistema nervoso autônomo, ela tem uma altura aqui, consegue perceber que ela tem uma altura, mas aqui ela já tem outra. Então, aqui é como se houvesse um pequeno estreitamento ali na região do cólon transverso, que é essa parte do intestino que fica ali mais próximo do estômago, mais superior. Então, às vezes, gente, essa obstrução ela é dada por pacotes intestinais, que a gente já falou, né? Uma grande quantidade de biofilme que fica acumulando ali restos de vermes, toxinas de alimentos, alimentos não digeridos, sementes, enfim. E às vezes ela precisa fazer uma limpeza intestinal para eliminar aqueles resíduos. Veja que é uma paciente jovem, 30 anos, mas já tem alguma coisa aqui para ser trabalhada. Essa paciente, ela tem uma questão de pele que precisa ser resolvida. Veja que a borda aqui ao redor inteiro da íris, ela é mais escurecida, tanto em uma íris quanto na outra. Então, essa é possivelmente uma paciente que ela demora muito para transpirar, né? Ela às vezes pode fazer uma atividade física para forçar essa transpiração, essa sudorese, mas no geral é uma pessoa que transpira pouco, que elimina poucas toxinas pelos poros, né, pela pele. Essa paciente também tem alguns anéis de constrição, bem menos do que as outras, mas ela também é uma candidata, né, uma pessoa que eu diria que pode ter uma fraqueza muscular, pode ter tido em algum momento, ou atualmente ter uma deficiência de minerais como potássio, e aí vão provocar uma certa cãibra, uma fraqueza, né, muscular. Mas o intestino dela é um intestino que está muito melhor em relação aos outros que a gente deu uma observada. E aí, Fernanda, a gente faz aquela avaliação, né? Sempre dentro daquele aspecto. Tem o aspecto orgânico, que é isso que eu acabei de falar para vocês, e tem um aspecto psíquico, um aspecto comportamental. E essa paciente aqui é muito legal da gente citar isso, porque ela tem também, assim como a outra, né? Veja, gente, como é impressionante isso quando a gente fala da íris, né? A íris dela, direita, desculpa, ela é uma íris com a pupila bem redonda, né? Então, com poucas alterações, um pouco mais dilatada, mas assim, dentro da normalidade. Veja a diferença da pupila direita dela. A pupila direita dela é uma pupila que ela tem certas deformidades, não é redondinha, ela é um pouco mais contraída, né, do que a direita, e isso mostra também algumas questões que ela precisa resolver com as mulheres da vida dela ou dela própria enquanto mulher. Né? Então, esse é um aspecto comportamental. Mas aí, viu, LA, que eu não sei quem é você, essa é uma análise, como disse o Fernando Betete, bastante superficial. O objetivo aqui não é diagnosticar, e isso é importante que seja dito também, aproveitar o gancho. A iridologia, ela não faz diagnóstico de doenças, então eu não teria como dar nenhum nome dessas doenças que a gente estuda, por exemplo, lá dentro do escopo da medicina convencional. Porque o que a gente diz? Existe uma alteração no estômago, existe uma alteração no intestino, existe uma alteração na pele. Se você corrige essa alteração, se você atua nessa causa, o que quer que seja a doença, independente do nome, vai desaparecer, porque você está trabalhando ali na causa. Então, esses foram alguns dos exemplos que a gente trabalhou. E né, eu tenho também algumas coisas, não sei se a gente tem tempo, tá, Fernanda? Eu estou vendo aqui que já são 15h54, o tempo meio que voou, né? Mas e algumas coisas para a gente abordar. Você queria mostrar o quê, doutora Luciana? Sim. Você queria mostrar o quê? Eu queria mostrar, assim, tem um tanto de coisas dentro dessa história ainda da iridologia, mas eu quero mostrar, eu vou até pegar aqui e já ir lá para a parte final, que é essa questão do que a gente chama de cura.
né? Porque a cura é uma palavra que ela é proibida dentro da medicina convencional, não se fala em cura, né? O próprio conselho regulatório, ele proíbe os médicos a falarem que existe cura, existe, né, um alívio dos sintomas, uma qualidade de vida, etc., né? E essa palavra, sendo proscrita, sendo proibida na medicina convencional, é algo que a gente, enquanto naturopata, a gente segue uma outra linha. Por quê? Uma das profissionais que eu particularmente sigo, trabalho, é a doutora Uda Clark. Então, a Uda Clark, sabe, Fernando, eu já vi também Famosíssima, né? vários Famosa. profissionais que você já trabalhou, já entrevistou. Ela ela trabalhou mais de 30 anos só, né, para escrever a respeito da causa de todas as doenças. Então, o primeiro livro dela foi A Cura de Todas as Doenças. Eu achei, assim, de uma coragem, sabe, Fernanda? Assim, eu achei muito audaciosa, né? Uma pessoa que escreve um livro falando da cura de todas as doenças é uma pessoa que deve saber o que está falando. Então, esse é um livro particularmente interessante dela. E aí ela escreveu a cura da AIDS, né, a cura do HIV/AIDS, a cura de todos os cânceres, né, a cura e prevenção de todos os cânceres. E o interessante é que nesse processo dela escrever esses livros, divulgar o conhecimento dela para o mundo, essa coisa bonita toda, ela sofreu muito ataque, né? Então, a Uda Clark, um dos ataques foi o seguinte: curar um câncer em um estágio inicial até que é fácil. Quero ver curar um câncer em estágio avançado. Ela foi e escreveu a cura de todos os cânceres e em estágio avançado, inclusive, né? Então, assim, essas aqui são algumas das obras da doutora Uda Clark, que é uma pessoa que eu admiro muito. A desparasitação, por exemplo, que eu recomendo, é sempre dentro do que ela prescreve, usando os suplementos que ela prescreve. Tenho tido excelentes resultados na minha família, com meus pacientes, né, com os meus interagentes, e é algo que eu defendo bastante. E aí, uma coisa que a gente deve entender também é que às vezes a pessoa começa a fazer um tratamento naturopático, Fernando, e ela se queixa de pioras nos sintomas. Então, ela interrompe o tratamento porque ela acha que está piorando e ela não quer continuar. Então, ela diz, já sabia que isso não ia funcionar. O que ocorre? Né? Nosso corpo, ele tem um mecanismo que aí a gente chama, né, dentro até da medicina convencional que a gente conhece, que é o efeito de Hersheimer, que é uma piora para depois o corpo melhorar, para o corpo entrar dentro de uma homeostase, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, começou um tratamento natural, se notar, né, que piorou, né? Por exemplo, o que a medicina, o que acontece muitas vezes na medicina convencional? A pessoa tem febre e aí normalmente costuma-se dar remédio, né, dar antitérmico para parar a febre. Na medicina natural, a gente pede que seja controlado, mas não interrompa a febre, porque a febre é um mecanismo que o corpo está usando para eliminar patógenos, né, micro-organismos, de modo que é algo que o corpo precisa passar por aquilo, é uma piora que o corpo precisa, né? Então, é interessante que a gente aborde isso também. E aí, uma das coisas que eu sempre destaco também nas minhas aulas, e aí eu encerro essa apresentação específica, né? A gente pode continuar conversando, mas eu encerro essa apresentação com uma frase do Hipócrates, né? Que ele fala que o teu alimento seja o teu remédio seja o teu alimento, porque é isso que a gente observa mesmo. Uma das primeiras disciplinas abordadas em naturopatia, Fernanda, é a dietoterapia. Né, tem a geoterapia, né? Mas a dietoterapia é uma das primeiras, porque a consciência de que uma alimentação pode curar, né? A alimentação não é só para saciar a fome, não é isso. Ela, além de prover os nutrientes para o organismo, ela também provê a cura, né? Ela também provê o restabelecimento da saúde. Né? E parar de comer também é um tópico interessante, mas aí já é tema para outras conversas. Né? Tá certo, então. Deixa eu voltar aqui a nossa tela. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Olha, deu para aprender uma série de informações aqui e a iridologia, pelo pouco que eu conheço, na Alemanha, né, os médicos usam muito, até como primeiro passo realmente da consulta que você vai fazer, né?
já Sim. que ela é um mapa orgânico ali que te mostra uma série de informações. Às vezes o paciente vai lá com uma dor X, reclamar da dor X, e no exame da iridologia, o profissional da saúde detecta um outro problema, e é por esse motivo aí que a gente fala aí, né, da importância da integração. Doutora Luciana, sua mensagem final, por favor. Então, a minha mensagem final ela é relacionada a isso, né? A importância de primeiro, de nós nos entendermos, né? Então, é importante a gente perceber o próprio corpo, né? E dentro dessa percepção do próprio corpo, saber o que o corpo está falando, o que o corpo está dizendo. Então, quando você se cala de algum modo, né? Então, o corpo ele vai dar um jeito de mostrar por que você se calou, né? Então, é importante que você perceba o que está acontecendo e invista, né, em técnicas mais naturais para, de algum modo, interferir o mínimo possível no funcionamento do seu corpo, de ajustar a máquina você mesmo. É uma forma de você fazer. E a natureza, a medicina natural, os recursos naturais, eles dão esse suporte para que você consiga, primeiro, compreender o seu corpo e, segundo, sabendo onde é que tem algum tipo de problema, você saber atuar na causa e, assim, ser mais saudável, mais feliz, né? O objetivo da gente nessa terra é ser feliz. E aí, dentro dessa história da naturopatia também, Fernando, que eu acho que é muito importante, às vezes a pessoa já peregrinou em vários profissionais, médicos, inclusive, né, convencionais, e ela acabou não encontrando uma solução para aquela questão dela. E então, às vezes, o que ela está precisando é de um bálsamo, né, para si. Então, ela procura uma alternativa mais natural que de algum modo, não maltrate tanto mais o corpo dela, porque já vem sendo maltratado, quer seja pela doença, quer seja pelos tratamentos que ele fez para mitigar a doença. Mas então a pessoa às vezes precisa de uma tranquilidade, de um bálsamo, de algo para ser feliz, né? Então, sejamos todos felizes, né? Minha mensagem final. Amém. A você que nos Minha assistiu. gratidão, viu? Eu é quem agradeço. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência. Estouramos aqui o nosso tempo. E aquele recadinho básico outra vez, se você gostou, compartilhe essa live aqui, deixe o seu like. Se você não está inscrito no seu canal, a gente pede essa gentileza aí para você se inscrever no canal, porque a cada vez que nós entrarmos no ar, você vai ser notificado. E se você gosta do canal do Fernando Betete, eu sei que tem gente que gosta, eu sei que tem gente que não gosta, o meu Pix está aí para qualquer doação de qualquer valor e o meu e-mail particular também. Você pode falar comigo no fernandobetete@gmail.com. Doutora Luciana, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.